E se você pudesse hipertrofiar diversos músculos simultaneamente com a execução de apenas um exercício? E se você realizasse apenas flexões, barras e agachamentos? Até quais grupos musculares esses simples movimentos teriam a capacidade de atingir? Será que apenas isso lhe traria alguma construção muscular? Partindo dessa premissa, acabei realizando uma breve pesquisa para saber sobre esses simples exercícios, que funcionam de forma composta, e descobri que eles foram responsáveis por promoverem uma resposta hormonal mais intensa durante meus treinos, liberando mais hormônios anabólicos, que foram essenciais para o meu crescimento muscular. Então, hoje irei lhe mostrar que fazer o básico diariamente, treinar de forma minimalista, pode lhe trazer ótimos resultados, assim como aconteceu comigo. Fala Calisthenics, aqui é o Spencer do Spencer Calisthenics e hoje vou te mostrar os benefícios de ter uma rotina de treinos minimalista. A ideia dos treinos minimalistas é fazer o máximo com o mínimo, e a única coisa que precisei quando iniciei essa jornada foi de uma barra, onde mesmo com poucos movimentos de calistenia eu consegui atingir diversos grupos musculares de uma vez só. Porém, preciso deixar claro que existem duas formas de atingir o músculo. A primeira é de maneira direta e a segunda é de maneira indireta. Por exemplo, no caso das flexões. Se formos analisar quais grupos musculares ela atinge, podemos considerar até o grupo das pernas. Afinal, os quadríceps ajudam a manter o corpo em uma linha reta e os glúteos contribuem para a estabilidade. Assim como os músculos estabilizadores do core, como o reto abdominal, que ajuda a manter a postura do corpo alinhada durante a execução das flexões. Os oblíquos, que dão suporte na estabilização do corpo e na manutenção de uma postura correta. E o transverso do abdômen, que atua como um corsete natural, ajudando na estabilização do tronco. Ou seja, o grupo das pernas e do abdômen são atingidos de forma indireta durante a execução das flexões. Por isso, o seu desenvolvimento é mínimo, com uma pequena chance de 5 a 10% de serem desenvolvidos através da flexão. Agora, agindo de forma direta, as flexões têm um potencial de 50 a 60% de chance de desenvolver o peitoral maior. Afinal de contas, ele é o principal responsável pela adução e rotação interna dos braços, sendo fortemente ativado durante as flexões. Seguindo pelo deltoide anterior, com uma ativação de 15 a 20%, pois são envolvidos na elevação do braço, auxiliando no movimento de empurrar. Também temos o trabalho do tríceps braquial, com uma ativação de 15 a 20%, por ser o principal músculo envolvido na extensão do cotovelo, desempenhando um papel importante ao empurrar o corpo para cima durante as flexões. Esse simples movimento das flexões tem a capacidade de ativar 3 importantes músculos da parte superior do nosso corpo. E ainda nesse meio podemos adicionar o serrátil anterior, com ativação aproximada de 5 a 10%, sendo responsável por estabilizar a escápula e manter uma postura adequada dos ombros durante as execuções das flexões. Também já gostaria de trazer a facilidade de trabalhar os antebraços, que por mais que tenham apenas de 2 a 5% de chance de serem desenvolvidos durante as flexões, esse grupo muscular é utilizado em quase todos os exercícios de calistenia. Ademais, complementando aqueles grupos musculares que são atingidos de forma indireta, ainda existem alguns músculos das costas nesse meio, como o romboides e o trapézio inferior, que auxiliam na retração e na estabilização da escápula e dos ombros. Até aqui já temos um simples exercício que pode te poupar de fazer dezenas de variações. E isso é essencial para quem não tem muito tempo nem recursos para ter um corpo em forma. Assim como aconteceu comigo. Ainda dentro do universo das flexões, alguns pequenos ajustes podem ser tomados para que alguns músculos venham a ser atingidos mais do que outros. Como simplesmente realizar a ação de fechar as mãos em forma de diamante. Você estará aumentando a carga que é colocada sobre os músculos do tríceps braquial e a diminuição da carga do peitoral maior para 30 a 40% e a permanência da mesma intensidade no deltoides anterior. Agora, quando você realiza uma flexão mais aberta, como no caso das wide push-ups, esses números têm uma crescente na parte relacionada ao deltoides anterior, se comparada ao número de uma push-ups normal. E para aumentar esse trabalho nos ombros, podemos evoluir para spike push-ups, podendo atingir os deltoides anterior em 40 a 50% de intensidade. E mesmo com essa variação, o peitoral maior ficaria com 20 a 30% dessa carga, 10 a 15% com o tríceps e o restante da carga com os demais músculos a serem atingidos indiretamente. Agora, se tratando do exercício mais famoso da calistenia e que é o terror de muitos que querem entrar nesse universo, as pull-ups. As execuções na barra fixa têm um motivo para serem tão difíceis. Afinal de contas, a gama de músculos trabalhada durante sua execução é imensa. E para levantar todo o peso do seu corpo agindo contra o poder da gravidade, não é uma tarefa fácil de ser cumprida. Oh, shit. E para termos conhecimento de quais músculos ela trabalha, os de maneira direta são o latíssimo do dorso, sendo o principal responsável pela adução e rotação interna do braço durante a puxada. O bíceps braquial, sendo um músculo secundário na movimentação do cotovelo durante a fase concêntrica da puxada. Os músculos do trapézio,
com a função da estabilização da escápula e dos ombros durante a puxada. Indiretamente envolvido os deltoides anteriores, os músculos do core como o abdômen e a lombar, e alguns outros pequenos músculos do braço. Todos os que trabalham indiretamente têm sua ativação devido à função de trazer a estabilidade para o corpo durante a fase excêntrica e concêntrica do movimento. Da mesma maneira das flexões, a barra fixa tem seus leves ajustes, que podem aumentar a ativação muscular para cada músculo que acabamos de mencionar. Por exemplo, ao executar a barra numa pegada supinada, ou seja, as chin-ups, você acaba invertendo a ativação muscular do latíssimo do dorso com o bíceps braquial, deixando que ele assuma a maior parte da carga. Isso foi deveras importante para acelerar o crescimento muscular dos meus bíceps na calistenia. Agora, se tratando de abdômen, quero lhe mostrar a eficácia de um exercício que considero difícil, mas me trouxe ótimos resultados na desenvoltura do meu abdômen, o Hang Leg Raises, sendo um dos exercícios mais completos no quesito de ativação muscular, atingindo diretamente o reto abdominal, ilho-pessoas e o reto femoral, e indiretamente os músculos do transverso abdominal, oblíquos internos e externos, eretores das espinhas, flexores do quadril, serrátil anterior e até o peitoral menor, todos estes com aproximadamente 5% dessa ativação. E como segunda opção e para de mais fácil acesso, também realizava o Hang Knee Raises, que é a execução de joelhos. Para aumentar a ativação nos oblíquos, realizava o Hang Side Raise alternados. Agora, a parte mais complicada é o treino das pernas. E não digo isso pelo seu difícil desenvolvimento, mas sim pelo fato de ser muito chato de treinar, ainda mais sem pesos e em casa. Com isso, para realizar os treinos de perna de forma rápida, objetiva e intensa, decidi fazer uso de alguns exercícios que abrangem grande parte dos músculos dos membros inferiores. Entre o agachamento comum e o alternado, eu dava preferência para o alternado, pois isso me isentava de fazer centenas de repetições e conseguia aumentar a intensidade do treino. E no final das repetições, realizava 30 segundos de isometria no wall sit. Fazendo essa sequência, eu conseguia atingir os seguintes músculos diretamente: quadríceps, glúteos e isquiotibiais, e indiretamente a adução e abdução do quadril, panturrilha e os músculos do core. E para não deixar as panturrilhas de lado, nada que algumas séries de 30 repetições de calf raises. A simplicidade e objetividade foram essenciais nos meus resultados quando iniciei na calistenia, e me ajudaram quando o tempo era escasso e os recursos mais ainda. Com isso, nunca deixei que as limitações se tornassem desculpas para não ter um corpo em forma. Por isso, esses treinos compostos, minimalistas, que não precisam de grande investimento monetário, me salvaram. E cabe a mim hoje compartilhar a minha experiência com vocês, para provar que não é preciso de muitos recursos para ter um corpo belo, estético e saudável. I said I never let you go when I never did. I said I'd never let you fall, then I always been.